Eu vou trazer um pouco das pautas, as coisas todas que a gente foi conversando, os relatórios, aquilo tudo eu vou esperar, porque eu não vou conseguir colocar em razão dessa minha limitação, tá? Mas eu quero aproveitar, então, já a sua presença aqui, para a gente poder seguir com a nossa conversa, com a nossa entrevista, porque eu quero muito te ouvir. Primeiramente, como a gente até estava conversando um pouco mais à tarde, Tiago, eu queria te ouvir, como é que você está avaliando sobre essas últimas notícias, né? A tarifação, enfim, ó, o tarifaço do Trump, que inclusive aqui muita gente já colocou como tarifake ou tarifalso, porque justamente foram quase 700 produtos que são vendidos, né, exportados para os Estados Unidos, que estão de fora dessa tarifação. Mas, por outro lado, na minha avaliação, aquilo que está nesse momento, talvez a gente pode até tratar como bravata, mas o que está presente no decreto, né, nas palavras do Trump, atacando o ministro Alexandre de Moraes, tentando criar essa narrativa de que ele persegue adversários políticos do governo, dizendo que o Alexandre de Moraes ele trava medidas autoritárias. E aí, um outro ponto, ele ataca o ministro em razão das questões das big techs, das plataformas, em que o ministro Alexandre ele fez, né, o que fez justamente porque as plataformas estavam violando uma lei brasileira, né, justamente em razão de conteúdos criminosos presentes nessas plataformas. E um outro ponto no decreto que me chamou bastante atenção em que o Trump ele fala justamente em razão desse contexto todo, dessa narrativa falaciosa, mentirosa, de que há uma possibilidade, inclusive, do não reconhecimento das eleições para 2026. Isso é pura especulação nesse momento, eu não sei qual a força exatamente disso. Mais cedo eu conversava isso com o Leandro avalia que isso não tem lastro, não tem uma força, embora estejamos falando dos Estados Unidos tentando reforçar essa mentira que ela é evocada pelo bolsonarismo, por bolsonaristas, agora, né, na figura do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil está numa situação de estado de exceção, de que não há necessariamente uma democracia no Brasil. Em outras palavras, é isso, que as instituições brasileiras não estão funcionando de acordo com aquilo que se pretende entender enquanto democracia, segundo um entendimento do governo do Trump. Então, eu queria te ouvir, Tiago, como é que você está avaliando esse cenário todo a partir dessas notícias e dessa bravata, pelo menos nesse primeiro momento, em relação àquilo que o Trump quer tentar difamar e difundir aí sobre a democracia brasileira, sobre o governo brasileiro e sobre agora, especificamente, o caso da figura do ministro Alexandre de Moraes. Bom, boa noite, Thalita, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando, né, nos ouvindo, nos vendo. Né, lamento esse probleminha, mas no final das contas deu tudo certo, né, Thalita? Ou seja, o boicote aí do Maxwell, do Trump, não pegou, né? Assim, o Maxwell ele é corintiano. O boicote do Maxwell pareceu o do Trump, né? Assim, na verdade. Exatamente. Ele tentou, mas a gente está aqui. Viu, Maxwell? Você tirou minha permissão para me desestabilizar, porque hoje tem Corinthians e Palmeiras, então ele está fazendo isso, viu, professor Tiago? Mas tudo bem, a gente vai tentando. Mas vamos lá, Thalita, assim, a minha análise de tudo que está acontecendo, né? Eu brinco que eu tô a forma como eu estou analisando as coisas está bastante diferente do que a grande imprensa, e eu diria até que parte dos analistas da mídia alternativa, né, dos jornais alternativos estão falando. Mas eu acho que está muito, assim, tem uma interseção muito grande com o que vocês aqui no Noite Brasil, no Manhã Brasil, vêm apontando. Ou seja, a gente está vendo
a ruína do Império Americano, Thalita. Acho que é muito simples isso, ou seja, eu acho que essas bravatas que o Trump vem fazendo, vem dizendo, se diz muito mais do fim, né, dessa hegemonia americana, né, desse poderio hegemônico americano, que a gente já vem anunciando isso, né, a gente que vem percebendo isso, vem vendo isso desde a década de 70, a gente podia dizer, né, que essa hegemonia começa a ser questionada e começa a ser, enfim, os Estados Unidos começam a perder essa hegemonia, e eu acho que hoje a gente vê que ela está cada vez mais próxima ao fim dela, né? E uma grande bravata, ou seja, vamos taxar os produtos brasileiros, né? Todos os produtos brasileiros vão ser taxados, aí quando a gente vai olhar, né, quais são os produtos, né, o tarifaço de 50% e tal, pareceu, né, o cara anuncia, né, uma bomba gigantesca, e no final das contas aquele estalinho de festa junina, né, de criança jogando um estalinho, né, porque na verdade ele retira a maior parte dos produtos que de fato, né, tem importância para a economia estadunidense, para as empresas estadunidenses. Eu chamaria a atenção que me parece, pela lista que eu vi, né, e pelo que eu comecei a ler, a analisar, o único produto que, de fato, né, assim, teria um peso grande, que foi mantida a tarifa, é a carne brasileira, né, que foi o único dos grandes produtos, vamos dizer assim, de exportação em direção aos Estados Unidos, que é a carne, até porque eles também são grandes produtores de carne, e eles têm outros fornecedores, como, por exemplo, a Austrália, a Nova Zelândia, que fornece também bastante carne para os Estados Unidos, mas, apesar disso, a gente já tem uma inflação crescendo bastante, né? Nas redes sociais tem diversos vídeos mostrando o aumento do preço da carne em supermercados nos Estados Unidos da América, até porque o Brasil, me parece, é o principal exportador de carne para os Estados Unidos, ainda que, como eu destaquei, tem outros países que também são grandes exportadores de carne bovina, né, de proteína animal para eles. Então, assim, eu acho que o Trump está muito encrencado internamente, e aí ele está criando, né, precisa criar para movimentar esse curral eleitoral dele, né? Eu estou falando curral pensando, né, que a gente está usando aquela analogia com gado bolsonarista, né, porque no caso do Trump lá, essa galera do MAGA também é gado, né, também seguem todos, né, tem lá os apitos de cachorro que fazem eles seguir. Então o Trump está muito encrencado com todas essas acusações, né, envolvendo o caso Epstein, a questão da pedofilia, exploração de mulheres, prostituição, e me parece que ele está muitíssimo encrencado, tanto é que o presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é um republicano, antecipou em uma semana o recesso parlamentar, algo que não é tradicional que eles façam, mas antecipou para não ter que votar um projeto de lei que obrigava o governo dos Estados Unidos a abrir os documentos do caso Epstein, e eles conseguiriam aprovar, os democratas conseguiram aprovar isso facilmente, porque teve já uma dissidência de 11 deputados republicanos que estão votando, né, junto com os democratas. E aí é isso, né? Ou seja, ele está desesperado, ou seja, não tem para onde correr. A própria base dele, né, está contra ele, porque é uma base extremamente conservadora, estão questionando essas questões. A popularidade do Trump está se esvaindo nos Estados Unidos da América. O ano que vem, né, em novembro, tem aquelas que eles chamam de eleições de meio de mandato, né, onde se renova a Câmara dos Deputados e uma parte do Senado Federal. Existe o grande risco, né, se as eleições dos Estados Unidos fossem hoje, existiria o grande risco do Trump perder a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara,
o que inclusive poderia levar ao impeachment dele, né? Então, assim, hoje, segundo diversos analistas, muitos apostam que ele sequer conseguiria terminar o mandato, né? Então, assim, eu acho que... E aí, com isso, ele está assim, jogando todas as cartadas nessa agenda para criar um grande inimigo externo. Só que, na verdade, Thalita, pelo que eu estou acompanhando, e falo isso com pesar, não é nenhum... Não é nenhum né, a gente sabe o que o Alexandre de Moraes fez no passado, nós sabemos o que o STF fez no passado, sabemos o que essas pessoas representam para a classe trabalhadora, mas o que o Trump acabou criando foi um ídolo, um herói, né? Um herói aqui não só para o Brasil, mas para como diversos outros países. Ou seja, o Alexandre de Moraes hoje é capaz de entrar para aquele panteão da pátria dos heróis nacionais, porque assim o que ele fez foi produzir um herói, assim, e longe de mim fazer tais comparações, tá, Thalita? Mas algo que me preocupa bastante é daqui a pouco o Alexandre de Moraes, veja bem, guardadas as devidas proporções, a gente ter um novo Sérgio Moro aí na área, sabe? Assim, o Moraes extremamente empoderado, mais do que já estava, né? Porque agora ele virou o grande, vamos dizer assim, o grande inimigo a ser abatido pela direita e pela extrema-direita. Então eu vejo isso como um grande e que pode ser, inclusive, né, apropriado, Thalita, por esse centro-direita, né? Ele pode vir a ser o candidato dos sonhos aí da grande mídia hegemônica, né? Eu não duvidaria nada, porque o Brasil, né, tem esse enredo que parece que é escrito por alguém bastante, enfim, especialista. Alguém muito exato, alguém muito criativo, né? Mas o que eu acho é que hoje a gente tem um grande herói, ou seja, se a gente olhar os jornais de outros países, né, os jornais fora os estadunidenses, diversos deles estão falando sobre a questão do Brasil, quase que unânime na imprensa, condenando o ato do Trump, a exceção da imprensa hegemônica brasileira, né, que quase condenando o Lula, quase está culpando o presidente Lula, culpa o agredido pela agressão dos Estados Unidos, mas tirando isso, acho que é uma parte significativa. E a gente vive um momento bastante, eu diria, do ponto de vista econômico, bastante interessante para o Brasil, tá? Porque eu acho que é uma oportunidade, uma grande oportunidade para o Brasil, enfim, deixar de vez o resto de dependência que tem dos Estados Unidos da América e buscar outros países, enfim, buscar uma forma de um comércio mais justo, outros mercados, exatamente. Como, por exemplo, enfim, não só China, né? Porque muito se falando da China, mas enfim, temos outros países com os quais nós mantemos laços, bons laços, e que podemos, enfim, exportar tudo que hoje vai para os Estados Unidos pode ser exportado para outro país. Afinal de contas, a nossa pauta de exportação, né, os produtos que o Brasil exporta, tem uma amplitude muito grande e teriam diversos compradores no mundo. E, professor Tiago, acho que alguns pontos, né? O primeiro é só lembrar que o ministro Alexandre de Moraes ele foi indicado do golpista Michel Temer, e lembrar que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário como um todo, mais especificamente falando do Supremo, ele é um representante da burguesia brasileira. Então, com exceção, acho que você traz muito bem essa análise, Tiago, com exceção dessa questão que o Alexandre de Moraes, de maneira muito assertiva e acompanhado, inclusive, dos outros ministros da primeira turma, em relação à questão da tentativa de golpe do 8 de janeiro, e essa relação, né, dos Estados Unidos, que é muito assertiva, muito importante e que eleva, né, de maneira anedótica, né? O Alexandre de Moraes ele vira aí a grande figura para a produção de memes, etc.
e que a gente precisa destacar, de fato, realmente, né? Esses feitos todos que são louváveis, são importantes, mas sempre lembrando, sempre fazendo justamente essa análise, essa ponderação de que se trata de um judiciário e de um Supremo que ataca os direitos dos trabalhadores e não representa de fato os interesses do povo brasileiro. Então, acho que isso é uma ponderação bastante importante. Agora, esse ponto, professor, de que o Alexandre de Moraes possa tentar vir a ser alçado, ou ele mesmo, como uma figura que saia do âmbito do judiciário e vá para o âmbito da política, como um possível candidato, eu nunca tinha ouvido isso, assim, nunca tinha ouvido falar, mas eu não sei, sinceramente, professor, se o Alexandre de Moraes ele engata esse caminho. Não sei, sinceramente. A não ser que uma outra especulação, tudo que a gente está falando aqui são elucubrações, né? A gente está no campo da especulação. Porque há essa tentativa, esse esforço por parte dos bolsonaristas, do campo da extrema-direita, em se criar uma maioria no Senado, na próxima gestão, né, a partir das próximas eleições, para que Alexandre de Moraes seja alvo de impeachment. Então, existe isso também. Mas, de novo, aqui nós estamos só trabalhando com cenários aqui dentro de especulações mesmo, né, professor? Mas é muito bom esse tipo de ponderação. Só lembrando, Thalita, que, na verdade, o Alexandre, assim, enfim, exato, a gente só está especulando, né? Nada mais do que isso, não tem nenhuma informação de que o Alexandre seria candidato a qualquer coisa do tipo. Mas só lembrando que, na verdade, ele vem do executivo, né? Ele vem do mundo político, ele foi secretário estadual, né, de Segurança Pública de São Paulo, ele foi ministro da Justiça, né, do Temer, e chega, né, no Supremo Tribunal Federal pelas mãos do Temer. E aí eu lembro também, Thalita, que até antes da posse dele, ele era filiado ao PSDB. Então, ou seja, ele era alguém de partido, ele tinha uma filiação partidária também, ou seja, ele era alguém aí do centrão, da centro-direita, né? Então, assim, como o roteirista, né, é bastante criativo, como a gente já falou, eu não duvidaria nem um pouco, até porque me parece, né, que essa tara, essa vontade de ter, né, alguém ligado à justiça, alguém que as elites têm aqui no nosso país, né? Elas têm essa tara por militares, têm essa tara também por juízes, não é nova, né? Porque assim, a gente teve, antes do próprio Moraes, a gente sempre trago, né, aqui o exemplo do Joaquim Barbosa, né, que também foi o ministro negro, né, do Supremo Tribunal Federal, se não o primeiro, um dos primeiros, dos últimos, né, mais recentes, e que também chegou a ser incensado, chegou ali a ser especulado como candidato a presidente da República, né? E aí a gente tem acho que talvez o maior dele, né? O maior deles, né? Assim, a maior aposta das castas mais altas da nossa sociedade, né? Do poder especulativo, que foi o próprio Sérgio Moro, né? Ou seja, que se investiu muito nele para que ele pudesse ter sido esse líder, né, da direita, da extrema-direita, no lugar do Bolsonaro. Mas aí ele preferiu, né, lamber os pés do capitão e tudo deu no que deu. Mas só chamar atenção disso, né, porque assim, a gente tem um histórico e é bom a gente ficar sempre de olho nisso, né, e eu falo isso para dizer que diferente de uma galera aí progressista que vem incensando bastante o Alexandre de Moraes, né? O Xandão para lá, o Xandão para cá, eu tenho bastante cuidado com isso, né? Tenho bastante cuidado com ele, até porque a gente sabe que todas as pautas, todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal, né, teve a oportunidade de julgar em favor da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, a gente tem ainda, né, o caso dos povos indígenas, né, no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe qual o lado que o Supremo sempre fica e sempre ficou. Então, assim,
a gente não pode jamais esquecer disso, esquecer a quem esses senhores e essa senhora servem. E também assim, o Tiago, nesse momento, eu até queria te ouvir, como é que você avalia como sai o presidente Lula dessa história? Porque ele saiu agora para uma reunião de urgência com os ministros, acho que para avaliar essas medidas todas, mas já o cenário já é positivo em termos de popularidade, em termos de um fortalecimento na figura do presidente Lula, do governo do presidente Lula, nesse sentido de fazer um enfrentamento, né? E na defesa da soberania nacional, pelo menos a título de discurso, né? Porque a gente pode entrar nos pormenores todos, o que se trata de fato sobre soberania nacional diante de tudo que a gente sabe, que vem acompanhando aí em relação ao Brasil. Aí há de se questionar e colocar isso para debate mesmo e esse entendimento. Mas, pelo menos no campo discursivo e eleitoral, me parece que o presidente Lula sai fortalecido, né? Porque a avaliação é essa, que esse tarifaço aí, ele com quase 700 produtos que ficaram de fora, apesar da bravata do decreto, né, que está presente nas palavras do decreto, como é que você olha para essa questão no campo político para o presidente Lula? Eu penso, Thalita, que o presidente Lula, assim, mais uma vez, né, sem fazer exercício de futurologia, mas se as eleições fossem amanhã, eu acho que o presidente Lula estaria eleito no primeiro turno. Assim, até porque a gente tem, né, as votações elas estão muito espremidas, mas eu imagino que ele estaria eleito no primeiro turno, porque assim, eu acho que ele vai surfar no mar bastante tranquilo, e o mar revolto agora, quem está enfrentando vai ser, enfim, a família Bolsonaro, a extrema-direita, porque, inclusive, diversas pessoas já estão abandonando o barco, né, o Thalita? Vários políticos já mudaram o discurso, já estão calados, já estão quietos, já estão... Né, o próprio, eu chamo a atenção do Ciro Nogueira, né, senador do Piauí, que está calado, que disse até para a Gleisi Hoffmann, encontrou com ela num evento e disse que tinha voltado a ser centrão, até porque, né, foi divulgado as eleições para o Senado no Piauí, ele estava ali em terceiro lugar, quase empatado com o quarto, com grande chance de não se reeleger. Então, eu acho que o presidente Lula, se a comunicação, né, do PT souber utilizar esses acontecimentos, já porque não foi só o tarifaço, tem a própria questão, né, das sanções pessoais contra o Moraes, tem o Eduardo Bolsonaro, né, trocando os pés pelas mãos e falando mais besteira do que o habitual, né, afastando todo mundo, né, todos os políticos hoje, eu diria que pouquíssimo, tirando os fanatizados, né, essa galera, os extremamente ideologizados, todos estão se afastando, né, do Bolsonaro hoje. Aí eu, outro dia, estava chamando a atenção para a última, né, deles, que foi aqueles atos na Câmara dos Deputados, quando antes do Hugo Mota proibir, né, as reuniões durante o recesso parlamentar, me chamou muito a atenção, né, naquele ato que ele mostra lá a tornozeleira eletrônica, levanta o pé. Thalita, sabe o que me chamou muita atenção naquilo ali? A pouca quantidade de parlamentares bolsonaristas que estavam com ele. Ou seja, isso me chamou muito a atenção. Assim, se a gente contasse ali quantos senadores e deputados estavam juntos ali, eu diria para você que a gente não tinha 40 parlamentares junto com ele. Então, isso me chamou muita atenção, ou seja, e quem estava, os que estavam ali eram aqueles mais ideológicos, os mais ideologizados, né? Ou seja, aqueles parlamentares, né, que a gente sabe que são muitos deles, né, são oportunistas puros, né? Esses parlamentares, eles simplesmente não estavam ali, mesmo que sejam filiados ao PL, né? Mas eles já estão se descolando, já estão se afastando. E coisa interessante também, que é uma outra questão que chama a atenção, eu não sei se você e a nossa audiência, né, perceberam
que o Tarcísio desapareceu, né? Sumiu. Ninguém ouve mais falar no Tarcísio, né? Que era visto como o grande baluarte da direita, né? Porque ele era moderado, era o bolsonarista moderado, que não era radical, não era tanto assim. Depois das tarifas, depois do bonezinho do MAGA, depois de querer acusar o Lula, né? Ao invés de falar sobre o Trump, o Tarcísio desapareceu do noticiário, se sumiu, deve estar pensando muito, acho que ele vai ser, de fato, candidato à reeleição em São Paulo, e isso pode levar a uma eleição relativamente tranquila até para o Lula, até porque sobraria, né? Assim, se a gente tira o Tarcísio, até porque ele é o único desses pré-candidatos, né, à presidência da direita, da extrema-direita, que está no primeiro mandato. Os outros são Ratinho Júnior, que está no segundo mandato, o Caiado, que está no segundo mandato, e o outro que desapareceu também, o Romeu Zema, de Minas Gerais. Né? O Zema também foi outro que sumiu dos noticiários, e aí, ultimamente, a gente tem visto muito o Caiado e o Ratinho Júnior. Né? Eu não sei se, né, tenho minhas dúvidas se algum dos dois, de fato, vai ser o candidato à presidência, porque não sei se eles jogariam, né, aceitariam ser candidatos com chances muito mínimas de se eleger, sendo que eles poderiam disputar, por exemplo, uma vaga no Senado bastante certa, né, de serem eleitos. Né? Tanto o Caiado quanto o Ratinho Júnior, eu imagino que não teriam dificuldade alguma para serem eleitos senadores nos seus respectivos estados. Então, assim, eu acho que hoje aquela direita, aquela extrema-direita, né, que há 2 meses atrás estava sentando já na cadeira da presidência da República, eu acho que hoje está bastante preocupada com a sua própria sobrevivência. Né? Então, assim, eu acho que a família Bolsonaro agora ninguém vai querer mais chegar próximo, a não ser as pessoas, os mais radicalizados, até porque, Thalita, eles vão continuar tendo ali aqueles 10, 15% de votos, enfim, que são as pessoas radicais, que são pessoas que pensam como eles, que agem como eles, que acham que tem que matar pobre, preto mesmo, que acham que bandido bom é bandido morto, que acham que mulher não tem que ter mesmo direito que homem, enfim, que acham que as religiões de matriz africana têm que acabar, que você pode tacar pedra, tacar pau, tacar fogo, né, num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé. Então você tem, infelizmente, a gente tem esse tipo de pessoa que vai continuar ali votando neles e que vai continuar os elegendo parlamentares. Né? Então, assim, mas eu imagino que para uma aventura, né, a presidência da República, hoje o jogo acabou para eles. Tá certo, professor Tiago. Então, eu queria entrar mais aqui na nossa pauta, né? Que a gente tem bastante assunto para discutir. E eu estou aqui, só avisando você, inclusive nossa audiência, eu estou aqui, estou olhando para o lado, que eu estou conversando com o Maxwell aqui, com o Luiz, para ver se eu consigo resolver e consigo voltar aqui como anfitriã, até inclusive para poder mostrar os relatórios todas, as notícias todas que você foi me enviando, para ir ilustrando um pouco da tua fala. Então, por isso que eu estou olhando aqui para o lado, mas o Maxwell está irredutível. Ele falou que não quer me deixar, porque ele quer realmente me deixar nervosa aqui em relação ao jogo do Palmeiras. Mas eu tô aqui insistindo, viu, gente? Eu vou conseguir voltar como anfitriã. Mas, para a gente não perder mais tempo, eu gostaria muitíssimo de te ouvir. Acho que de todos os assuntos, né, no que se refere à questão da educação, professor, mas o que mais me chamou a atenção, que eu queria muito te ouvir, é sobre esse ponto do agro na escola. Tem um regulamento, tem até um vídeo de demonstração. O que é exatamente isso? É um projeto pedagógico para professores? Isso está relacionado com alguma empresa do agro específica? O que vem a ser esse projeto agro nas escolas, agro na escola?
Então, Thalita, a gente estava, né, enfim, conversando e falando muito sobre a questão, né, do que vem acontecendo no campo educacional. Eu acho que é importante a gente pensar o quanto nós, professores, professoras, né, em especial das ciências humanas, mas não só das ciências humanas, somos acusados, né, de doutrinação, enfim, de manipulação, de, né, das crianças, dos jovens, dos estudantes. Né? Então, a gente frequentemente é acusado. É uma coisa que a gente aprende que a direita, a extrema-direita, ela gosta de acusar os outros daquilo que eles mesmos fazem, né? Então, Thalita, é importantíssimo essa pauta, né, que você traz para a gente, porque também não é assim, não é uma pauta que a gente vai ver em outros meios, outros veículos de comunicação, de imprensa, mas também não é nada antigo. Esse pessoal não está fazendo nada novo, tá, Thalita? Só vou lembrar que a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, né, ela foi criada em 2000 e em 2001 ela criou um programa agro nas escolas. E aí hoje, né, esse ano, 2025, como se não bastasse, eles estão comemorando os 25 anos, né, da ABAG, e aí para fazer essa comemoração desses 25 anos, a AgriShow, né, que é essa feira, uma grande feira de negócios do setor, enfim, do setor agrícola, né, do agronegócio, eles estão distribuindo, Thalita, distribuindo gratuitamente. Quem quiser, inclusive, baixar, só vai precisar preencher um formuláriozinho, né, com seus dados, enfim, você tem que deixar lá os seus dados para o agronegócio depois poder te mandar mensagens, poder te mandar vídeos institucionais, você vai poder ter essa cartilha que você está botando aí para o pessoal, o Exploradores do Agro, né, que é um e-book, adivinha, um e-book infantil para ser lido, né, feito para crianças entre 7 e 10 anos. E aí é um material, né, que ele é dito que é um material para ser usado em família ou na escola, para poder preparar o futuro dos nossos jovens, né? Porque o agro significa também formar os exploradores do futuro. Então, assim, a gente tem uma associação que é essa ABAG, que financia, né, um amplo programa. Isso é interessante a gente pensar, um programa bastante amplo, ou seja, tem dinheiro, muito dinheiro, que promove parcerias com prefeituras, com escolas privadas, com secretarias estaduais de educação, e que capacita, que fornece material gratuito, capacita professores, fornece material gratuito, faz eventos nos quais eles levam alunos e professores. Nesses eventos são sorteados computadores, viagens, materiais para a escola, né, computadores para as escolas que estão ali sendo representadas, são feitos concursos de melhor redação para o agronegócio, são feitos concursos de desenho que exaltem o agronegócio brasileiro. Isso tudo é feito por essa associação, por esse agro nas escolas, né? Então, eles hoje, no site deles, se alguém tiver interessado, vocês podem olhar o site, eles mesmos afirmam que eles estão em quase 300 municípios, o que é bastante interessante, né? A gente pensar isso. Até porque a gente, em geral, a gente tem a ideia, né, de que é apenas o setor, esses empresários da educação, que é o pessoal
que é o pessoal, né, da Fundação Lehman, do Instituto Unibanco, do Instituto Bradesco, Fundação Ayrton Senna, quando, na verdade, a gente tem o agro também influindo, levando a sua ideologia para dentro das escolas. E aí, contra isso, né, Thalita, ninguém fala nada, ninguém se pronuncia, né, ninguém, ou seja, se a gente pegar aqui o site deles, tá? Fala que entre 2001, quando foi criado, e 2024, ou seja, o ano passado, 324.790 alunos e 5.490 professores de 24 estados estiveram envolvidos nas ações do agro na escola, né? Coisa bem fofinha, né? Bem legal, bem bacana, né? O agro na escola. Professor, eu estou olhando, inclusive, aqui o site. Voltei, viu, gente? Agora eu estou no comando. Consegui. Luiz, te agradeço. Obrigada. Consegui voltar aqui. Agora eu consigo colocar, inclusive, na tela comentários, perguntas de vocês. E então mandem perguntas, façam comentários aqui que a gente consegue agora voltar aqui à situação normal, tá normalizada. Quero agradecer, Thalita, inclusive, o Luiz, que está aqui nos bastidores me ajudando. eu tomei a liberdade de colocar no chat ali lá do YouTube, eu coloquei o link para a página, caso Ótimo. alguém queira verificar a página do Agro nas Escolas. Sim, eu vou até colocar aqui, gente. Tem alguém que perguntou, professor, se isso é uma iniciativa privada, assim, da onde que vem o dinheiro para financiar esse programa? Bom, Thalita, em tese o dinheiro viria do próprio agronegócio, né? Mas a gente sabe que o dinheiro do agronegócio é, em parte, dinheiro público. Claro. É dinheiro do Estado, né? Vamos lembrar aí o programa Safra, né? O recorde de investimento do programa Safra, que é dinheiro meu, seu, nosso, né? Dinheiro público, que é investido no agronegócio, que é repassado aí que financia, em última instância, esse tipo de iniciativa. Ou seja, a gente pode dizer, Thalita, que é o dinheiro que está faltando nas escolas públicas, que inclusive, né, a gente teve, né, a ameaça de não ter livros didáticos para o ano que vem, por conta dos cortes, por conta do arcabouço fiscal, do ajuste fiscal, algo que a gente vem denunciando sempre, mas é o dinheiro que está sobrando aí para o agronegócio, né, o dinheiro público que está sobrando para o agronegócio fazer iniciativas como essa, né, do agro na escola. Olha só, gente, está na tela, eu coloquei na tela o site que o professor Tiago, inclusive, mencionou, que está ele colocou aí no chat para vocês. Eu vou ler só um trechinho da chamada, da apresentação do projeto. Então, aqui é uma notícia, na verdade, que está no site, dizendo que é um programa que está completando 25 anos, celebrando a trajetória de sucesso do programa educacional Agronegócio na Escola. E aí um trecho diz o seguinte, olha só, o Programa Educacional Agronegócio na Escola foi o primeiro projeto implantado pela ABAG/RP, que é essa maior plataforma digital de notícias do setor. E aí diz o seguinte, foi o primeiro projeto implantado pela ABAG em 2001 e tem tido um papel relevante no cumprimento da missão da associação de apresentar o setor e valorizar institucionalmente a imagem do agronegócio. Com o programa, que tem como foco a capacitação de professores de todo o Brasil, a ABAG tem conseguido disseminar o melhor entendimento sobre a realidade e a relevância do agro para a região e para o Brasil. É um case de sucesso entre as iniciativas educacionais do agro, pois além de ser o pioneiro, é o mais longevo, com números impressionantes. E aí, segundo aqui a notícia, esse projeto capacitou 5.490 professores e impactou positivamente 324.790 alunos de 954 escolas de 282 municípios em 24 estados e do Distrito Federal.
E aí fala que leva o conhecimento sobre o setor para as salas de aula, oferece gratuitamente capacitação para professores, acesso ao material pedagógico, visitas monitoradas e ainda promove concursos culturais. Apenas o deslocamento de professores e alunos não é oferecido pela associação. As atividades são transmitidas ao vivo, permitindo que professores de qualquer parte do Brasil participem. E aí fala da inscrição, do programa, etc. Assim, o professor Tiago, e vocês que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, de tudo isso que eu li aqui, isso é o quê? Isso é exatamente o quê? Na semana passada, a gente não acompanhou e não falou sobre essa repercussão, inclusive, do debate, né, do Jones com os liberais, falando sobre doutrinação nas escolas, sobre a interferência ideológica que vai entrar na mente, na cabeça dos alunos, das crianças e dos adolescentes. O que é isso exatamente, professor Tiago? Eu fico imaginando, vou tentar colocar o sinal trocado aqui. Imaginem um programa como esse, com essa estrutura, com esse financiamento, com toda essa forma de capacitação do MST nas escolas. Imaginem assim, ó, MST nas escolas, falando sobre agroecologia, falando sobre soberania nacional, defendendo a reforma agrária, mostrando a relação entre latifúndio, fome, a história do Brasil com relação... Coloquem isso assim na perspectiva. Pensem vocês o que seria a repercussão em relação a isso. Mas isso aqui é um programa de 25 anos, professor Tiago. Isso é ideologia do agro, Thalita. É aquilo que eles acusam, né, a tal da ideologia de gênero que só existe na cabeça deles. Essa daí é a ideologia do agro, né, que vem sendo implementada sem nenhum tipo de constrangimento ou de questionamento, né, que vem sendo implementado nas escolas, e o que é mais assustador, né, a gente vê aí que em 24 unidades da federação, e 24 está presente hoje em 24 unidades da federação, ou seja, Brasília e mais 23 estados. Então, assim, a gente tem visto que isso só está crescendo, né? Só está aumentando. E veja bem, tá ali, ó, capacitação gratuita para professores, né? O que é essa capacitação gratuita? Dizer que, né, o agro é muito legal, muito bom, muito bacana, que o agro é sustentáculo da economia brasileiro, que obviamente o agro não toma terras, que o agro não mata ninguém, que o agro não usa agrotóxicos, né? Deve ser esse tipo de discurso. Não desmata, não assassina indígenas, né? Não produz para poder vender as commodities fora do Brasil, enfim, né? Exportar as commodities, que a gente sabe que é histórico desse país. Assim, isso é um escândalo, gente. É um escândalo. Por favor, e quando, Thalita, sabe o que mais assusta? Por exemplo, né, o que a gente está dizendo aqui justamente sobre essa ideologia do agro nas escolas. Porque você veja bem, você tem ali capacitação para professores, você tem distribuição de materiais didáticos exclusivos e uma distribuição gratuita. Inclusive, tem um material que depois a gente pode botar o link ali, Thalita, não sei se você tem aí, ou eu posso te mandar aqui pelo chat, nosso chat privado aqui para colocar, que é o link que não é esse, o de olho no material escolar, não, é um outro, que eu já te mando aqui. Com materiais didáticos, você pode pegar, baixar e ler, e obviamente a gente vai ver que não tem uma única linha de crítica à atuação desse setor da economia, que inclusive apoiou o golpe, né? Para além de todos os problemas que nós já levantamos, é um setor que apoiou o golpe de 8 de janeiro, que apoiou amplamente, enfim, um setor retrógrado da nossa sociedade, que usa mão de obra escrava até hoje, né? E quando você olha palestras com grandes especialistas, Thalita, a gente vê que tem pessoas que de fato têm preço, tá?
Tem muita gente com preço, assim, o que eu lamento é ver que muitos servidores públicos, muitos professores universitários, muitos políticos que a gente achava que até fossem progressistas e tal, estão envolvidos aí, estão dando palestras para esse setor. Eu duvido muito que sejam palestras gratuitas, tá? Conhecendo as pessoas e conhecendo a capacidade financeira da ABAG, eu duvido que essas pessoas deem palestra de graça, mas, enfim, a gente tem todo esse arcabouço, né? Se fosse a gente que convidasse para vir aqui no Cultura Brasileira, aqui no Noite Brasil, aqui no Farol Brasil, são pessoas que não viriam, né? Ou então iam perguntar quanto iam ganhar. Mas tá lá pro agro nas escolas, estão lá disponíveis e tem os nomes, a gente pode olhar depois os nomes das pessoas que estão envolvidos nesse programa, né? Nesse programa aí. E é isso, né? Tem toda uma programação visual extremamente atrativa, nova, que muitas das vezes se confunde, né? Para um desavisado pode achar, inclusive, que é algo do próprio Estado, né, do Estado brasileiro, porque você olha ali, né, capacitação de professores, né, tá presente em 24 estados, então isso é do Brasil. E eles têm a cara de pau porque eles dizem em algum momento, ô Thalita, que eles não contam com recursos públicos, que os recursos que eles recebem são da iniciativa privada, ou seja, mais recurso que a iniciativa privada recebe, né, do Estado brasileiro, que eles repassam para esse tipo de associação, para esse tipo de instituição. Professor Tiago, eu queria, inclusive, emendar para uma outra questão, mas eu acho que dialoga muito com esse ponto, que eu até te mandei mais cedo, e a gente conversando aqui, a respeito, assim, só um parênteses, tá? Eu tentei entrar aqui na página do Instagram. Gente, travou tudo. Não consigo mais entrar no Instagram, não consigo mais entrar no Twitter. Eu tô tendo que refazer tudo, refazer senha. O ataque do Maxwell foi alto mesmo aqui, viu, gente? Então, só tô fazendo esse parênteses, professor Tiago, porque eu queria muito falar da notícia que eu te mandei, você até reforçou aqui, falando a respeito. Deixa eu ver se eu consigo encontrar pelo menos a chamada dela, mas sobre identidade de gênero, não, sobre. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu botei aqui para você, Thalita, o link da lei, direto para a lei. Isso, isso, sobre a questão da ideologia de gênero, lembrei, ideologia de gênero, e que vai um pouco nessa direção também, né? Que há um espantalho e essa mentira, essa falácia sobre doutrinação nas escolas e sobre ensino dessa invenção, porque não existe essa questão de gênero. Não estou conseguindo abrir, professor, eu não sei o que aconteceu. Mas isso é mais uma questão dessa lei, inclusive, que você enviou, e que está nessa notícia que eu tentei colocar, que eu não consegui. Mas eu queria te ouvir sobre esse ponto também. Ideologia de gênero. Bom, Thalita, na verdade é mais uma parte desse discurso, né, que a gente tem, que está se espalhando pela sociedade. Primeiro que é algo que vai cair, isso, né, está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Essa legislação já foi solicitada, foi pedida a inconstitucionalidade dela, tá? Então, assim, o pessoal pode manter a calma, isso vai cair. É a lei número 12.479, que foi sancionada agora no dia 17 de julho, tá? Ou seja, bem recente, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, porque o governador, o Renato Casagrande, né, ele se recusou a sancionar, e aí, ou seja, ele passou o tempo, né, e volta para a Assembleia Legislativa, e o presidente da Assembleia é que sanciona, né, a lei. O governador possivelmente não quis se indispor, né, com a Assembleia Legislativa vetando
esse projeto de lei. Bom, então, essa lei, ela assegura aos pais e aos responsáveis os direitos de vedar a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero realizadas em instituições de ensino pública ou privadas, né? Ou seja, primeiro, eu adoraria saber o que é uma atividade de gênero, né? Ou seja, então eu não posso ensinar mais gênero textual, ô Thalita, não pode trabalhar com gênero textual, então a gente não vai poder falar sobre os gêneros alimentícios, né? Mas aí eu fui ler a lei, e aí eles dizem no parágrafo, no segundo parágrafo dessa lei, eles explicam o que seriam essas atividades pedagógicas. Eu espero que esteja todo mundo sentado, tá? Bom, então, para fins desta lei, atividades pedagógicas de gênero são aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, à orientação sexual, à diversidade sexual, à igualdade de gênero e a outros assuntos similares. Ou seja, tem outros assuntos similares ainda. Ou seja, ao fim e ao cabo, pode ser qualquer coisa, né? E por que essa lei é inconstitucional, Thalita? Ou seja, pura e simplesmente o único objetivo disso é agradar base ideológica, né? Ou seja, é espalhar o pânico moral para a sociedade, né? Ou seja, mais cedo muitas pessoas estavam comentando, eu vi muitos comentários na notícia que você me mandou, né? As pessoas falando isso aqui, que os pais não, né? Os pais, mães responsáveis, né? Não frequentam a escola, não vão nas reuniões, inclusive até por uma questão material, eu diria, tá? Até porque essas reuniões, em geral, elas ocorrem no horário comercial, e no horário comercial, muitos desses pais responsáveis, eles estão trabalhando, né? E não tem dispensa para poder ir nas reuniões nas escolas e, de fato, né, não sabem o que está acontecendo, né? Eu sempre costumo dizer isso, que esse é um grande problema por quê? Para a gente, né? Porque a população brasileira, no que se refere à questão educacional, nós temos uma desigualdade gigantesca, né? Ou seja, somente na década de 90 a gente teve uma legislação que obrigava a matrícula das crianças, dos jovens nas escolas. Até então a gente não tinha isso. Não à toa, se a gente parar para conversar com pessoas um pouco mais velhas, assim, na faixa dos 50 anos para mais, a gente percebe que o nível de escolaridade é mais baixo. As pessoas não estudavam. Na década de 80, menos da metade das pessoas, né, em idade escolar estavam nas escolas, estavam no banco escolar. Isso significa que a gente tem muita gente que, de fato, não tem a mínima ideia do que acontece nas escolas, né? Então, isso para a gente é um problema. E esses parlamentares, essas pessoas, né, mal intencionadas, se aproveitam disso para poder espalhar esse pânico moral, né? E a gente lembra muito bem de 2018, né? A mamadeira de piroca, o que foi, né? O kit gay, o que foi, né? O Bolsonaro lá dizendo que o Haddad distribuía um livreto que ensinava as crianças a serem gays nas escolas. Então, isso ocorre, sobretudo, por conta dessa separação, ou seja, de fato as pessoas não têm ideia, não têm noção do que acontece na escola, do que é ensinado, minimamente os conteúdos que são ministrados nas escolas, né? Ou seja, muitos pais, muitos responsáveis não vão nas escolas sequer em festividades, né? A gente não tem uma tradição de verdade sobre isso, né? Assim, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. E aí fala aqui com vocês alguém que já passou tanto por escola pública quanto por escola privada e sei muito bem que os pais responsáveis, a grande maioria, sequer frequenta, né, essas reuniões. E aí isso é um prato cheio, né? Um prato cheio para esses grupos de intolerantes encontrarem um culpado, enfim, para o que eles consideram um retrocesso e para que nós, né, progressistas, para que nós, pessoas de esquerda, consideramos um avanço na sociedade,
né? Ou seja, gente, a lei diz, ô Thalita, ou seja, em tese, não poderia ser discutido a questão da igualdade de gênero. Ou seja, a gente tem que assumir, então, que a nossa sociedade é uma sociedade desigual e ponto final. Ou seja, as mulheres têm que realmente ganhar menos do que os homens, porque, ao fim e ao cabo, o discurso é esse, né? E está legitimado, ponto. Você não pode discutir sequer isso. Né? Você não pode discutir se você tem duas pessoas, né, um homem e uma mulher com o mesmo tipo de formação, no mesmo emprego, mas um ganhando mais do que a outra. Sabe? Então, assim, é isso que prega a lei. Obviamente, né, isso é inconstitucional. Eu imagino, inclusive, que os parlamentares que fizeram essa lei nunca devem ter lido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque se eles tivessem lido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eles saberiam, por exemplo, que o parágrafo 9º do artigo 26 da LDB, ele diz o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? Conteúdos relativos aos direitos humanos e à preservação de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher são incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, observadas as diretrizes da legislação correspondente à produção e distribuição de material didático adequado em cada nível de ensino. Ou seja, está dizendo justamente o contrário. O LDB defende que esses temas têm que ser tratados, têm que ser abordados e de maneira transversal, ou seja, não são exclusivos, não são exclusividades de um único professor, uma única disciplina, um único componente curricular, ou seja, todo mundo tem a obrigação de tratar, de apresentar, de cuidar de abordar, né, esses temas dentro da sala de aula, né? E aí a gente tem mais, né? Ou seja, tem muitas outras questões dentro da LDB. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida com você nessa questão. Eu sempre fico me perguntando, e isso que eu muito queria te ouvir, quando tem esses temas todos, né? A questão da ideologia de gênero, essas perseguições todas em relação a determinados temas, que a gente sabe que é isso, como você disse, né? É tudo para tentar mobilizar ideologicamente uma base. Como é que fica o professor nesse momento? Assim, há um assédio constante? Como é que o professor ele está dentro da sala de aula convivendo com esse cenário, com essa realidade? O que você escuta de relatos? Como é que tem chegado para você, assim, em âmbito geral mesmo? Né? Como é que está o professor dentro dessa realidade toda e nesses processos, né, de perseguição, que me parece que eles são assediados por professores ou até por talvez diretores e pessoas dentro da área da educação que também estão compartilhando desses mesmos discursos. Acho que também existe essa realidade. Em geral, assim, como é que está o professor nesse meio todo? Então, Thalita, para te responder isso, eu vou usar um dado que foi uma pesquisa que foi divulgada em 2023 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, com base em dados coletados junto ao INSS, junto ao Ministério da Previdência e ao Ministério da Educação, dando conta de que naquele ano, né, a gente tinha no Brasil todo cerca de 150 mil professores, né, e aí está falando sobre tudo, tá? Sobre professores da rede pública, da rede privada, da educação básica, da educação superior, tá? Que estão afastados por esgotamento emocional, por depressão, por burnout, ou seja, por doenças, né, relacionadas à saúde mental, tá?
Se a gente leva, por exemplo, pensar alguns dados, né, de alguns estados, o Brasília, né, o Distrito Federal, 26% das licenças concedidas para os professores têm relação à saúde mental. Ou seja, e aí, Thalita, eu vou usar esses dados para te dizer como é que está a situação dos professores e das professoras em sala de aula enfrentando esse tipo de assédio, né? Porque é um assédio. E aí a gente tem assédio, né, vindo desses grupos organizados de extrema-direita, como aquele Escola Sem Partido, MBL, enfim, outros partidos, outros grupos organizados da extrema-direita. Temos um assédio, hoje em dia se observa muito em algumas escolas, especialmente mais de periferia, de assédio religioso, né, por parte, enfim, de pessoas, notadamente são grupos evangélicos, né, grupos neopentecostais, pastores e outras lideranças, né, religiosas, que também assediam bastante os professores e as professoras, notadamente, né, os professores e as professoras de ciências humanas, não só de ciências humanas, mas também de biologia, são bastante assediados. Tá? Então, a gente tem esse tipo de problema bastante grave. Né? Alguns relatos, Thalita, infelizmente, a gente tem que trazer, que são os relatos da continuidade desse assédio por parte, inclusive, de direções ou de coordenações, né, que as pessoas esquecem, né, que às vezes são claro, não tem nenhum tipo de consciência de classe, esquecem que são professores, esquecem que são professoras, estão ali ocupando um determinado cargo e passam a agir, né, quase como se fossem ali um capitão do mato do governador, do prefeito, do secretário de educação, e muitas das vezes por questões ideológicas mesmo, muitas questões políticas, ou seja, para se manter no cargo, fazem qualquer coisa para se manter no cargo, inclusive assediam, né, os seus colegas, os seus professores, as suas professoras, e por outro lado também tem muita questão de um alinhamento religioso ou ideológico. Né? A gente tem casos de diretores e de diretoras de escola que abrem as suas escolas para que pastores, para que missionárias vão para dentro das escolas para fazer pregação, né, disfarçada aí, vai fazer uma palestra, vai fazer isso, quando você vai ver, pregação pura e simples. Né? Então a gente enfrenta tudo isso dentro das escolas. E o reflexo disso que a gente enfrenta, né, notadamente nas escolas estaduais, mas uma coisa que é muito pouco falado, Thalita, são as escolas privadas, né? Porque assim, a escola estadual, muitas das vezes, ela consegue, né, ainda manipular o professor ali com a questão do contrato de trabalho, né? A gente tem muitos contratados, né? No caso de Minas Gerais, por exemplo, 80% dos professores são contratados, se a gente pegar os estados, né, os 27 entes da federação, metade desses estados tem mais de 50% do quadro de professores e de professoras contratados temporariamente, ou seja, não tem vínculo formal com a Secretaria de Educação. Ou seja, nesses casos, os professores eles estão, enfim, se eles querem manter os seus empregos, eles têm que seguir ali o que o diretor, o que a diretora, o que a coordenadora, a coordenação regional diz, né, manda e faz. Mas nas escolas privadas funciona mais ou menos igual, né? Porque se você não cumpre ali o que é a direção, o que é a coordenação está dizendo, você é mandado embora. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente quase não vê, né, tantos concursos públicos mais para a educação, porque um professor concursado, ele acaba tendo um poder maior de não aceitar esse tipo de situação. Mas, por outro lado, a gente vem tido, né, um sério caso esses casos de assédio moral. Então, a gente tem o observatório da UF, né, o Observatório
de assédio contra os professores e professoras, que documenta muito bem isso, e a gente tem casos, né, envolvendo racismo, preconceito racial, professores e professoras que às vezes são sindicalizados e também sofrem perseguição das suas direções, das suas escolas, porque querem evitar de qualquer modo que tenha ali algum tipo de paralisação, algum tipo de problema, e isso para além dessa questão da ideologia, né? Isso para além do cerceamento, da interferência na liberdade de cátedra dos professores. E eu já ouvi muitos relatos de colegas que são, assim, preferem não tratar, não abordar determinados conteúdos que são muitas das vezes fundamentais para os estudantes, tá? Até para poder passar no Enem, para fazer uma prova, para os alunos fazerem uma avaliação, um vestibular, uma avaliação externa, preferem não trabalhar determinados conteúdos para evitar problemas com a comunidade escolar, ou seja, problemas com os pais, com as mães ou com as direções de escolas, né? Eu, por exemplo, conheço pessoas, assim, para sociologia, eu sou professor de sociologia, né? Então, assim, para sociologia, você tem ali 3 teóricos fundamentais. Qualquer livrozinho você vai ver ali que você tem o Emílio Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que são fundamentais. Tem colegas, que eu já ouvi relatos, que não trabalham Marx, ou seja, não estão tratando Marx para poder evitar qualquer tipo de questionamento sobre o seu trabalho docente. O que dirá tratar questões, né, de gênero, questões colegas que não tratam de questões raciais também, que estão deixando de abordar, deixando de tratar a temática da raça, né, porque por receio de sofrerem, enfim, sanções, receio de sofrerem, inclusive, processos. Tem casos no Rio de Janeiro que eu sei de colegas que sofreram já processos de parte de familiares de estudantes, com esse discurso que está sendo, né, esse discurso da ideologia, né, de que estaria levando temas ideológicos para dentro da sala de aula. Eu fico imaginando, professor, então, o total, assim, o completo, né, e constante descumprimento da Lei 10.639 e 11.645, a primeira que trata do ensino de educação e cultura afro-brasileira, e a segunda, que é uma complementação, inclusive, dessa lei, a 11.645, que trata da questão indígena. Quer dizer, eu fico imaginando, porque é uma lei, está presente na nossa legislação e ela é descumprida. Em geral, o que se questiona, o que se fala é isso, né? Não tem isso dentro do cotidiano, da base curricular, dos conteúdos presentes em sala de aula. Exato, Thalita. Não é cumprida e eu te diria até mais, tá? A lei sobre o conteúdo da cultura e história africana e afro-brasileira, ela graças à mobilização, né, dos movimentos sociais negros, ela é mais cumprida, até porque ela tem muito mais materiais didáticos para serem trabalhados em sala de aula do que a parte que se refere à cultura dos povos originários, dos povos indígenas. No caso dos povos indígenas, Thalita, eu diria para você que é quase nula na sala de aula um debate de fato que remeta a esses povos, né? Ou seja, aquele debate que foge um pouco ali daquela lógica de retratar, né, da escravidão, de retratar, né, da escravidão, inclusive dos povos indígenas também, que também quase não se fala, né, nisso. Enfim, aquele papel do que os povos indígenas tiveram ali naquele período da colonização do Brasil, né? Então, assim, tirando isso, praticamente nula, assim, diria que em todas as disciplinas, tá? Não é só na sociologia, não. Quase que todas as disciplinas a gente quase vê muito poucos debates, de fato, né, que tragam
que façam cumprir ali o que está previsto nas duas legislações, nas duas leis, né? Não à toa, quando a gente olha, né, quando a gente tem análises que fazem isso, tem estudos que fazem isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, a prova do Enem, né, e essas duas temáticas, né, indígena e cultura e história afro-brasileira e africana, a maior parte das questões ela cai nesse problema que a gente falou, né? Falam do período da colonização e da questão da escravidão. É quase que se trate dessa maneira, né? Dessa forma, ainda hoje, né, muitas escolas é uma coisa quase que de uma maneira caricatural ainda, né, tratado, né? Seja aquela questão lá do dia do índio ainda, né? Porque não se fala, né? Algumas escolas nem se dão mais, não se dão ainda o trabalho de falar dia dos povos indígenas, falam lá dia do índio e fantasiam as crianças de índio apache estadunidense, né? Botam lá uma pena de galinha pintada de rosa na cabeça das crianças. Então, assim, a gente ainda tem muitos, óbvio, a gente já melhorou bastante, né? Não estou dizendo que seja estejamos ainda no mesmo nível que estávamos anteriormente, mas, por exemplo, sinto bastante falta, sabe, Thalita, de materiais vindo do próprio Ministério da Educação, produzindo materiais didáticos. Você pega o material didático, óbvio, vai ter ali uma parte, tal, mas materiais específicos, para que, igual o agronegócio está capacitando o professor, a gente acabou de ver ali, né? Capacitação de professores, palestras, tal. Então, acho que falta um pouco, né, dessa indução por parte de quem poderia resolver esse problema, que é o próprio Ministério da Educação. Interessante, Thalita, você falar isso, algo que eu pensei agora, né? É que a gente não vê essas fundações educacionais, né? Esse pessoal que adora vender material para a Secretaria de Educação, né? Que se mobiliza ali em torno do Plano Nacional de Educação para aprovar emendas que vão os favorecer. A gente não vê esse mesmo pessoal preocupado, né? Com essa legislação que trata das culturas indígenas e africanas e afro-brasileiras. Eles poderiam estar ali, já que eles têm tanto dinheiro, né? Poderiam produzir materiais, produzir aulas, mas para isso eles não têm nenhum tipo de interesse, né? Pois é, os interesses, inclusive, a gente sabe muito bem quais são. E aí, para emendar, inclusive, esse seu último comentário, tem uma outra notícia que você me enviou, que eu quero muito te ouvir, que é o chamado FIES para o ensino médio, para os ensinos, cursos técnicos profissionais. O que é isso exatamente, professor, que você enviou? Assim, vai haver um programa do governo para promover o financiamento para quem quiser ir para a escola privada e que essas escolas privadas, então, vão oferecer cursos técnicos? Ou seja, o FIES que a gente viu para graduações no ensino superior vai ser um programa direcionado agora para o ensino médio também, é isso? Então, Thalita, eu acho que a coisa é pior ainda, né? Assim, quando a gente acha que nada pode piorar, eles conseguem piorar as coisas. E só lembrando, né, Thalita, que isso é um programa do Ministério da Educação, né? Do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana, que foi indicado pelo presidente Lula. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Porque algumas pessoas não gostam muito, mas assim, o Camilo Santana, ele só é ministro porque ele foi indicado pelo Lula, né? É o Lula que mantém o Camilo Santana lá. E aí isso foi, se eu não me engano, semana passada, né? Que eu enfim, tive contato com esse material já para o final da semana passada. Foi um edital que o Ministério da Educação lançou com o objetivo de selecionar instituições de ensino para que possam ofertar o ensino técnico profissionalizante, né? E em troca de abater, de ofertar esse ensino técnico profissionalizante para os estudantes, né, da rede pública poderem fazer o seu curso técnico, e em troca disso eles vão poder abater dívidas que eles tenham com a União, né? Dívidas que já tenham ou dívidas que possam
vir a ter nos mesmos moldes do FIES. Por isso que eu chamei a atenção do FIES. Só que por que é pior, Thalita? Tem um pulo do gato ali que eu estava lendo, né? Depois eu li esse edital todo, e aí tem uma malandragem ali, tem um pulo do gato para poder beneficiar alguns setores. Né? Por quê? Essa legislação ela não vai beneficiar aquelas escolas técnicas, enfim, menores, escolas técnicas de bairro. Por quê? Simplesmente porque no edital diz que as escolas, para serem beneficiadas, as instituições educacionais, não falo escola, as instituições educacionais, para serem beneficiadas, elas têm que ter não só o curso técnico profissional, eles também têm que ter o curso superior. Então, por exemplo, uma instituição, para ela ser beneficiada por esse edital, ela tem que oferecer o curso técnico de enfermagem e a graduação de enfermagem. Porque aí, ou seja, o estudante ele estuda com esse financiamento, né, no curso técnico, e aí depois ele já pula para o FIES com a universidade. Se oferece lá técnico em telecomunicações, a instituição tem que também oferecer o curso de engenharia de telecomunicações. Se ele oferta lá o curso técnico de administração de empresas, tem que oferecer a graduação em administração de empresas. Isso está lá no... Achou aí, né? Não, está lá em cima. É isso, ó. Graduação correlata. Tá ali, ó. Cujo curso de graduação correlata. Que é justamente isso. Você tem que ter a correspondência do curso técnico com o curso de graduação. Thalita, pergunta que eu faço. Quem é que tem isso hoje no Brasil? Posso falar? Quem é que consegue? Quem vai ser o grande beneficiário com isso? Sistema S. SESC, SENAI, SENAC, que são os mesmos, né? Ali, que aí você agrada o agronegócio e você agrada a galera ali da Firjan, da Fiesp, o pessoal que está ali por trás do Sistema S, que é o setor produtivo brasileiro. Então, você vai colocar, porque são em grande escala, né? São os únicos que têm hoje essa capilaridade, né? Essa capacidade de oferecer tanto o ensino técnico profissionalizante quanto a graduação de maneira correlata, né? Ou seja, esses cursos dentro de uma mesma instituição. Quem tem isso hoje no Brasil é o Sistema S, e, obviamente, esses grandes grupos educacionais montam isso aí em 2 tempos, né, em 2, 3 meses. Agora, a gente vai ter o Sistema S, de fato, sendo o grande beneficiário dessa doação de dinheiro público aí, né? Porque quando a gente está falando em isenção de pagamentos, né, de taxas de valores devidos, o que é isso? Isso é dinheiro público que deveria estar entrando nos cofres do Estado para financiar a educação pública, né, para todo mundo. Mas aí, ao invés disso, assim como no caso do FIES, a gente vai estar financiando a educação privada com dinheiro público. E, professor, eu fico aqui me perguntando o seguinte: nós temos uma experiência de educação muito positiva, ela é elogiada a despeito da questão dos cortes, né, em razão do arcabouço fiscal, mas que são os institutos federais. Os institutos federais, que foi uma iniciativa, inclusive, do próprio dos governos do PT, e que construíram diversos Brasil afora, e que eu já entrevistei aqui, por exemplo, o Guilherme Cunha, que é professor da área de cultura, e que ele reforça que há institutos federais, por exemplo, que oferecem cursos de artes, de música, formações diversas. Os institutos federais na minha avaliação, pelo menos, deveria ser a menina dos olhos em pensando sobre ensino médio. E aí, quando você me apresenta, por exemplo, um edital como esse, né, segundo aqui a sua avaliação,
um processo de transferência, né, de recurso, que na minha avaliação poderia ser direcionado para fortalecer os institutos federais, ele vai se encaminhando para esse tipo de programa. Eu não entendo, professor, sinceramente, assim, porque é uma contradição. Quando já existe algo que está devidamente implementado, que pode ser melhorado, uma vez que, claro, de novo, os institutos federais não estivessem sofrendo as questões todas de cortes em razão do arcabouço fiscal, porque isso é uma realidade. Mas deveria ser acho que uma das grandes frentes em se pensando a educação pública nesse país e fortalecer estruturalmente, pedagogicamente, atendendo, inclusive, promovendo concursos públicos para professores e outros profissionais de educação que poderiam ali estarem presentes dentro dos institutos federais. Eu realmente não entendo, professor. Eu não sei se faz algum sentido isso, mas é porque a gente tem os institutos federais, não dá para entender. Né? Exato, Thalita. A gente tem já temos um modelo, né? A gente fala isso, falamos, eu e outros colegas já falamos isso, inclusive, né, em audiências públicas dentro do Congresso Nacional, com a participação de governadores, com a participação de ministros, de secretários de educação. Nós já temos um modelo de sucesso, que são os institutos federais, e que, inclusive, o presidente Lula, junto com Camilo Santana, prometeram a entrega de 100 novos campos, né? Eles falam 100 novos institutos, mas na verdade são 100 novos campos de institutos federais no Brasil, e que não vão ser entregues, não vão ser construídos, porque simplesmente não tem dinheiro. É esse dinheiro, Thalita, que vai ser utilizado aí para o bolso do Sistema S. É o dinheiro que é colocado no bolso lá do agro nas escolas, é o dinheiro que está faltando para que o governo federal, para que o Ministério da Educação financie a construção desses novos campos. É o dinheiro que está faltando para que sejam contratados professores, né? Professores que são valorizados financeiramente, que têm sua titulação valorizada, que trabalham em regime de dedicação exclusiva, que não apenas já dão aula, mas desenvolvem projetos de pesquisa, desenvolvem projetos de extensão junto com seus alunos, é o que vai explicar o sucesso dos institutos federais. Mas aí, sobre os institutos, o que você me falaria, Thalita, se eu dissesse para você que hoje nós temos institutos federais no Brasil que estão fazendo parcerias, enfim, estão fazendo contratos com o Sistema S para oferecer curso técnico em parceria com o Senai, com o Senac, com o Sebrae. O que você acharia disso? Que a gente hoje já tem Instituto Federal fazendo isso, fazendo parcerias com o Sistema S para oferecer parte, né, para usar, enfim, os laboratórios, usar espaços do Sistema S para poder oferecer seus cursos técnicos. Então, fazendo aí uma parceria. Ou seja, a gente está vivendo um momento bastante preocupante, ao meu modo de ver, né? Ou seja, muitas pessoas já acham que estão na rede federal, né? São servidores federais, estão numa instituição federal reconhecida, né, socialmente como uma instituição de qualidade e me parece que às vezes não conseguem perceber esses pormenores, né? Não percebem esse tipo de desmonte, né? Não só precarização, mas um desmonte, de fato, de uma política que vem dando certo. E Thalita, eu te diria o seguinte, que talvez seja por isso que essa política pública, que são os institutos federais, vem sendo desmontada, porque dá certo. Porque é uma política que dá certo, é uma política onde os estudantes, né, que saem de lá, eles conseguem, né, quase que na sua totalidade, ingressar no ensino superior, eles conseguem passar em bons concursos públicos quando saem de lá, eles conseguem inserção no mercado de trabalho, enfim, eles saem de lá preparados para a vida,
propriamente dito, né? Para seguir ali, de fato, dar seguimento para a sua vida, né? Obviamente que a gente pode ter, mas assim, uma grande minoria dos estudantes dos institutos federais, do Cefet, do Colégio Pedro II, tipo, terminam o ensino médio ou médio técnico e sem saber o que vai fazer no dia seguinte, né? Ou tendo que, enfim, desempenhar trabalhos braçais ali, porque não tem outra alternativa. Muito pelo contrário, né? Os estudantes que saem dessas escolas, eles saem com uma visão de mundo. Eu sempre digo isso, eu tive um estudante, isso me deixa até emocionado, de verdade, porque eu tive um estudante que, no último dia de aula do terceiro ano, eu costumo fazer um bate-papo com os alunos, né, o que eles esperam. Aí eu gosto, às vezes, de relembrar, né, quais as expectativas que eles tinham quando entraram no Cefet, o que eles mudaram, né, nesses 3 anos. E aí teve um aluno meu que me disse uma vez que quando a expectativa de vida dele, né, antes dele entrar no Cefet, era ser garçom igual ao pai dele. Esse menino hoje ele está fazendo doutorado e trabalha numa das maiores indústrias do Rio de Janeiro. É isso. Sem nenhum romantismo, até porque a conversa sempre que a gente tem aqui, né, professor Tiago, não tem zero romantismo com relação Sim. à educação, mas é isso que a educação provoca na vida de uma É pessoa. o poder transformador da educação. É isso. É isso, né? Ou seja, antes a expectativa dele era ser garçom igual ao pai. Pois é. Muda mesmo, não tem como não olhar para esse lugar, né? A partir desse aspecto. Muda mesmo. É por isso que manter a nossa subserviência, o nosso subdesenvolvimento, essa relação lamentavelmente sabuja, né? E tudo isso que a gente vem aqui e conversa, em particular com você, professor Tiago, esse entendimento daquilo que o Darcy Ribeiro, né, fala, e é bom a gente sempre repetir, né? Que o que a gente tem é um projeto, né? É um projeto da Exato, burguesia né? brasileira. E o que me preocupa muito é isso, porque a gente sabe o que aconteceu com os CIEPs, né? Você falou do Darcy Ribeiro, eu sempre lembro dos CIEPs, né? Que foi um projeto, enfim, educacional, né? Que não é do Rio, às vezes não conhece, não sabe o que foi, mas o CIEP era um projeto talvez o primeiro projeto de fato, né? Materializado de educação em tempo integral que a gente teve, talvez, no país. Que era um projeto que as crianças chegavam de manhã cedo, tinham ali a primeira alimentação do dia, iam para a sala de aula, tinha aula de esportes, de artes, de música, enfim, aulas gerais, ficavam na escola na parte da tarde, almoçavam, tinham atendimento médico, atendimento odontológico, oftalmologista, enfim, exames diversos, vacinação na própria escola, e iam para casa depois, ao final do dia, depois de terem feito todas essas atividades, né, na escola, né? Ou seja, era uma educação integral, transformadora de fato, né? E aí, óbvio, a gente sabe que esse projeto durou muito pouco, né? Depois que o governador Leonel Brizola, né, deixa o poder, né, as gestões seguintes, né, Moreira Franco e os outros que vieram, simplesmente acabam com o projeto dos CIEPs, e hoje a gente está vendo, assim, já consigo enxergar o mesmo projeto que é os institutos federais também caindo, sendo desmontados aí por essa burguesia tacanha que a gente tem, né? E com o apoio dos nossos governantes. A gente não pode, infelizmente, deixar de apontar isso. Infelizmente, exatamente. Eu vou só ler aqui os comentários para a gente ir se despedindo, professor Tiago, que no fim, nessa loucura toda aqui, eu acabei deixando passar, que chegaram alguns comentários, perguntas também. Aqui, olha só,
A Priscila Nunes Vieira diz, né, deveria passar em todas as escolas de ensino médio do Brasil os relatos das torturas do período da ditadura. Assim teriam menos adolescentes como aqueles que debateram com o Jones. É verdade. Isso aqui ela está repercutindo, a Priscila, da notícia anterior, até antes do professor Tiago entrar, em que eu falava do Memorial dos Direitos Humanos lá em Belo Horizonte, que amanhã vai ter um ato, só reforçando, inclusive, vai ter um ato lá. E para quem está em Belo Horizonte, é de Belo Horizonte, esteja presente, porque eles vão ficar em vigília. São 4 meses de ocupação, sofreram os ataques e a violência da Polícia Militar do Zema, mas eles se mantiveram lá. E no dia 1º vai ter uma audiência, inclusive, para que se compreenda essa questão legal, porque o prédio, o espaço já está direcionado, inclusive legalmente, para que venha a ser esse Memorial dos Direitos Humanos, mas há um ataque por parte do Romeu Zema, que, né, não precisa nem entrar em detalhes aqui, as razões pelas quais ele queria transformar o prédio, professor Tiago, num espaço daquela, sabe aquela exposição, não é bem aquela mostra de decoração, Casa Cor, Casa Decor, alguma coisa assim. Achei que ele quisesse vender, porque é bem o caráter dele, né? Pegar e vender o prédio, né? Alugar qualquer coisa, né? Isso, E, Thalita, eu tive a oportunidade, eu não sei se alguém que está aqui com a gente já teve essa oportunidade, eu tive a oportunidade de ir no Museu dos Direitos Humanos no Chile e tive a oportunidade de ir na ESMA, né? Que é o Museu Memorial dos Direitos Humanos na Argentina, e também tive a oportunidade de ir no Museu dos Direitos Humanos no Uruguai. Então, assim, é impressionante como a gente não tem isso aqui no Brasil, assim, e é impressionante a falta, que é isso, assim, as pessoas, elas precisam ver, elas precisam saber, elas precisam estar naqueles espaços ali para ler as histórias, ouvir as histórias e pensar um pouco no que aconteceu, né? E nos fatos que levaram a acontecer as ditaduras, a ver os rostos, né, das pessoas que foram assassinadas, que desapareceram, que foram torturadas. Elas precisam disso. Totalmente. Assim. Isso é impactante, professor. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer a casa da Anne Frank, né, daquela família judia que ficou no sótão. Enfim, a Anne Frank, que tem o livro muitíssimo famoso, né, que foi essa família que ficou escondida lá em Amsterdã, capital da Holanda. E o lugar foi transformado num museu dos direitos humanos, em que, inclusive, há um espaço em que tudo no que se refere à violação dos direitos humanos fica ali como exposição e tal. E nesse museu, professor Tiago, eu vi uma maquete gigantesca de Auschwitz. Aquilo me impactou num grau, assim, só de lembrar eu me emociono. Então, só para reforçar o teu argumento, nesse sentido de que as pessoas elas precisam ver aquilo que, sabe, assim, que aconteceu de fato, né? E a gente não tem isso no Brasil, né? A política de patrimônio e memória no Brasil assim, ela engatinha muito. Então veja, no Brasil isso é fruto do meu trabalho na história, né? Na minha graduação na história eu trabalhei isso, né? Lugares de memória e patrimônio. E o que se tem no Brasil, por exemplo, são muitos dos memoriais e museus falando do Holocausto, não só contra os judeus, né? Contra os judeus, ciganos, comunistas, enfim, o que soubemos da Segunda Guerra Mundial. Existem diversos, porque inclusive, né, os judeus conseguem financiar no Brasil. Agora, em relação a... Existe um museu da escravidão, por exemplo? Tinha que ter, professor Tiago, tinha que ter. Não tem. Eu acho, inclusive, que, por exemplo, as fazendas de café, falando um pouco de Sudeste, né, as fazendas de café que tem aqui no interior do Rio, no interior de São Paulo, tinham que ser tratadas assim como os campos de concentração são tratados na Europa. Porque essas fazendas também foram campos de concentração de trabalho forçado, em que pessoas foram exploradas e condicionadas a regimes de tortura e todas as violências que nós sabemos em relação à história da escravidão desse país. Não,
Sabe o que se tem no Brasil? Essas fazendas, elas são o quê? Espaços para festa, para fazer casamento. As pessoas vão lá para passar o dia na fazenda e tomar um café colonial. Café é o quê? Com gosto do quê? De De sangue sangue. usado? Uhum. Que é o gostinho de café colonial? É um absurdo o que se tem nesse país em Não, relação à política de patrimônio. Thalita, como tem no Rio de Janeiro, salvo engano, em Vassoura, já é uma fazenda que você pode ter a experiência de ser um senhor de escravo, já que você vai lá e é isso, é o café colonial servido por pessoas trajadas de escravizados. Então você pode pagar e ter lá um day use, né, de senhor escravo. Pois é. Justamente por isso a importância desses memoriais. Aqui no Rio mesmo tem o DOI-CODE, eu falo aqui, eu até aponto, porque é aqui do lado de casa mesmo, que é que fica aqui na Rua da Relação, e desse prédio em que, inclusive, os presos políticos da época do Getúlio Vargas passaram aqui, depois, na época da ditadura civil, militar e empresarial, também os presos foram torturados e passaram por aqui. É um prédio que está aqui, que também está previsto para vir a ser um memorial dos direitos humanos. Todo 31 de março há manifestação na frente do prédio e está aqui, um elefante branco, parado, fechado, e que poderia vir a ser, porque é um espaço muito bom, grande, Imenso, prédio imenso. Uhum. um prédio imenso, área central, muito bem localizado, está aqui parado. Poderia ser, assim, importantíssimo. Então, o que se tem é uma negligência completa em relação à política de patrimônio e memória do Brasil, da nossa história. Da nossa história. Não tem. É impressionante isso. Impressionante, a gente assim está muito longe. Precisa fazer muito para isso acontecer, professor. Lamentavelmente. Tem isso, esse exemplo de Vassouras, é em Vassouras mesmo, que tem essa fazenda. Deixa eu seguir aqui com os comentários. O Leonardo Lopes disse: Moraes pode estar produzindo nulidades. Cuidado. A gente pode tratar isso no campo do direito, né? Sobre as ações, acho que as ponderações aqui que o professor Tiago trouxe. Caio César falando, o que é doutrinação? É isso, pois é, falando aqui da pergunta que o Jones fez para o garoto lá, né, que viralizou. Doutrinação é isso, esse agro nas escolas. Exatamente isso. Ficou imaginando o Jones poderia mostrar, né, Thalita, essa vantagem para Quer saber o essa que é doutrinação. doutrinação? Aqui, ó. Agro nas escolas, ensinando o que é o agro para professor e para aluno. E aí o Bruno perguntando, mas o programa está em escolas públicas ou privadas? Sim. Sim. Também aqui o José Esper falando, também quero MST nas escolas já, também, gostaria muito. Rosângela Lozada, existe Ministério da Educação neste país? Diz ela, inclusive, soltando um palavrão. Puta que pariu. É triste, gente. Infelizmente, quando o professor Tiago já me envia as notícias em relação ao Ministério da Educação, já dá um desânimo, infelizmente. Thalita, só para responder o colega que perguntou, né, sobre o MST nas escolas, não vai ter, porque eu até mandei, a gente vai ter tempo de falar sobre eles hoje, mas a gente pode trazer depois, a Associação de Olho no Material Escolar, que é uma outra fundação que tem sede também no interior de São Paulo, tem sede em Barretos, que é financiada pelo agronegócio também, e essa associação ela se dedica a mapear o material escolar, né, os livros didáticos, enfim, para poder pegar ali o que eles consideram que vai de encontro à ideologia do agro. Né? Tem essa outra fundação também. E essa você pode, inclusive, quem quiser contribuir, pode fazer um Pix para eles, pode entrar numa lista lá de doações, é interessante. O Cláudio Callahan diz, segundo o debatedor do PDF, ele estuda escola de Frankfurt e é doutrinado. A pessoa não tem... É o exemplo que você trouxe do tripé da sociologia, né? Você não pode ensinar o Marx, né, como das bases da fundação da sociologia, que as pessoas já estão achando que é doutrinação. Nossa, que é tão triste, é uma deturpação tão grande, gente. Muito triste.
Aqui também a Laila Amaral dizendo: toda entrevista que toca no tema educação brasileira nesse canal é um tiro no peito. E é rir de desespero, né, Laila? Eu também, eu entendo perfeitamente a sua colocação. O Caio Alves também comentando: quem fala de doutrinação jamais viveu a experiência. Eu mesmo já tive professor de geografia que defendia a meritocracia e reclamava que nenhum trabalhador da nossa geração queria trabalhar. Tinha isso mesmo, né? Na minha época de escola, eu tive professores que chamavam a gente de marginal, de ladrão. Eu vim de escola pública, né? E, então, assim, era terrível. Professores, assim, bastante virulentos com os alunos, um pouco nessa linha desse discurso. O Pedro Carvalho trouxe uma questão aqui, né, um comentário. Ele diz o seguinte: com essa medida, o Camilo irá desmontar as escolas estaduais profissionalizantes do estado do Ceará, pois esse modelo acabou gerando uma competitividade positiva com o IFES, com o IEFES, na verdade, diz o Pedro aqui. E é isso, professor Tiago. Mais uma vez eu falo para você 40 minutos, esse tempo dobra, né? É tanto assunto, tanta coisa. Tem que ficar um programa inteiro contigo. De novo, te agradeço bastante por vir aqui. É um grande prazer, Thalita, assim, estar aqui com vocês, assim, de poder falar o que a gente de fato acha, pensa, né? Assim, não que tem algum tipo de problema, mas assim, a gente sabe que aqui no Farol Brasil as nossas críticas elas são sempre bem-vindas, né? Até porque o que a gente está criticando aqui não tem nenhuma mentira, né? Você pode pegar e a gente vai ver isso. Mas é um grande prazer estar com vocês aqui. Espero voltar outras vezes e precisando só chamar e, enfim, né? A gente discute, fala, pensa na educação, a gente, né, fala, traz esses problemas, mas sempre com o objetivo de querer mostrar o que de fato está acontecendo para que a gente possa mudar os rumos, né? Acho que é um pouco isso, né? Todas as denúncias que a gente acaba fazendo aqui tem esse objetivo, né? Que a gente possa, de alguma maneira, melhorar essa educação pública que a grande maioria, né, que 85% dos estudantes brasileiros estão matriculados nas escolas públicas e que merecem, né, merecem ter uma oportunidade de vida melhor e que essa oportunidade de vida possa ser essa vida deles, né, possa ser mudada pela educação, assim como foi, enfim, a minha, a tua e a de tantas outras pessoas. Perfeito. É aquela máxima de sempre que a gente tem que defender, né? Educação pública, gratuita e de qualidade. É isso que a gente quer, fomentada por um Estado que coloque isso como prioridade. Educação pública, gratuita e de qualidade. E é isso que a gente vai defender sempre. Obrigada, professora. Até a próxima. Agradeço. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.